Oi, gente, boa noite. O texto que eu vou trazer para vocês hoje está em João, tá? João 3. É 3:3, gente, mas ele vai abranger, gente, o assunto, tá? Quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, tá bom? Então, havia entre os fariseus, gente, um homem, né? No caso que o nome dele era Nicodemos, tá? Ele era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, tá? E disse-lhe, né? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, tá? Então aqui houve um diálogo, né, de Nicodemos com o Senhor, né? Então aqui Deus respondeu a Nicodemos, tá? A sua pergunta, né? Quando ele perguntou aqui, ó. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, tá? Aí Jesus responde aqui a Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tá? Não pode ver, não pode experimentar as coisas do reino, as coisas espirituais, né? É isso que Deus estava aqui, Jesus estava dialogando com Nicodemos. E aí Nicodemos queria saber, né, o que fazer para nascer de novo, tá? E Deus aqui deu a resposta para ele. No versículo 5 do mesmo capítulo 3, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer, né, no caso aqui da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Aí ele foi dialogando, dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, tá, gente? Então aqui Deus estava trazendo a resposta a Nicodemos, né? E como nascer de novo, né? Nascer de novo, gente, é você, para ser filho de Deus, né? Nós somos criaturas, né? Antes de aceitarmos a Jesus, já falei sobre isso. Mas quando nós aceitamos a Jesus, confessamos a Jesus como nosso Salvador, aí sim, né? Nós passamos a ser filho por adoção, tá bom? E aí nós vamos nascer de novo, gente. O que é nascer de novo, né? É quando você é batizado nas águas, né? Quando você, primeiramente, você precisa confessar a Jesus como seu Salvador, tá bom? E confessar, né? E depois ter todo esse processo aqui, gente, tá? Que ele estava explicando aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito, né, é espírito, tá bom? O que é nascido de Deus, o que recebe a graça de Deus, o que recebe essa salvação, né? A graça redentora que eu falei ontem, no vídeo de ontem, tá bom? Então, aqui Deus trouxe a resposta a Nicodemo. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, tá? E só tem, gente, o novo nascimento aquele que aceita Jesus como seu Salvador, tá bom? Então aqui Jesus ensina Nicodemos que na verdade Nicodemos era um fariseu, né? Tá? Ele era considerado um príncipe, tá bom? Mas ele precisava nascer do Espírito, né? Ele precisava aceitar a Jesus como seu Salvador, tá? Deus amou aqui, ó, como Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, né, ou único, tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá bom? Então é preciso nascer de novo. É preciso, como você pode me perguntar que como Nicodemos perguntou para Deus, né? E o que eu faço, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, tá bom? Confessar, né? Crer no seu coração, né? Confessar com a sua boca, tá bom? E crer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí você vai ter todo um processo, né? O processo do batismo nas águas, tá? O aprendizado da palavra de Deus que contém aqui na Bíblia Sagrada. É aqui, essa palavra aqui que vai te reger,
né? Que vai te dar os ensinamentos, os princípios que contém nela, né? Tá? Para nossa salvação. Então, aqui, como o Senhor falou para Zaqueu, tá? Era necessário, tá? Ele nascer de novo. Além dos seus ensinamentos sobre nascer de novo e a natureza da salvação, Jesus também enfatiza, gente, aqui o papel do Espírito Santo no processo do renascimento espiritual. Tanto é que ele diz: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E como você vai aprender, né, sobre tudo isso? Na palavra de Deus, tá? Na Bíblia Sagrada. Então ele ensina, tá? O papel do Espírito Santo, o processo, né? Tá? Enfatiza o papel do Espírito Santo no processo do renascimento espiritual que todos nós precisamos, tá bom? Todo aquele que ainda não aceitou Jesus, ele precisa. E quando ele aceita Jesus, aí ele nasce de novo, né? Não é alguém que vai voltar para o ventre da sua mãe. Foi tipo isso, né, que Nicodemos. Eu tenho que voltar com essa idade, com desse tamanho, né? Ao ventre da minha mãe para nascer de novo. Aí Jesus, Rabi, né, como era chamado lá, foi explicar para ele, tá bom? E é isso que todo ser humano, toda a humanidade, eu falei no vídeo de ontem, quando Deus deu seu único filho para trazer a salvação, a libertação, gente, a toda a humanidade, né, que estava perdida, tá bom? Então aqui Jesus ensina a Nicodemos, né, como nascer de novo, tá? E o nascer de novo, gente, só é através de Jesus Cristo, tá bom? Através da palavra que liberta, que transforma, que essa palavra é a palavra, a Bíblia Sagrada, a qual eu li o texto para vocês hoje de João 3:3, tá bom? Que tá falando aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer, que não nascer de novo, gente, tá? Não pode ver o reino de Deus. E se nascer de novo, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, tá bom? Para que você tenha esse nascer de novo na presença de Deus, tá? Vivendo conforme a palavra diz, conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme os princípios da palavra de Deus nos ensina, tá? Então, aqui esse texto ele enfatiza a necessidade da fé em Jesus como Filho de Deus e o papel do Espírito Santo no processo do renascimento espiritual, tá? O Espírito Santo vai nos ensinar, vai te ensinar, né? Como ser moldado através da palavra de Deus. Primeiro passo, você precisa crer no seu coração que a salvação só vem através de Jesus Cristo, tá? E o segundo passo é você confessar Jesus como seu Salvador, tá bom? Então, espero que você receba essa palavra nessa noite, que Deus possa, assim, te abençoar poderosamente e que você deixe, né? Que você se permita, tá? Porque você tem a decisão, você tem o poder da decisão, tá? Você que tem que querer, tá bom? Jesus já fez, já morreu lá na cruz por todos nós. E nós temos livre acesso, né? Para aceitar a Ele, não precisamos pagar nada, tá bom? Então, que você deixe Deus fazer a obra no seu coração, que você possa querer esse renascimento, renascer de novo, tá bom? Como diz aqui o texto da palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus nos abençoe poderosamente, tá? E aqui enfatiza a necessidade, tá? Da fé em Deus como Filho de Deus e o papel principal aqui do Espírito Santo no processo, tá? Do nosso renascimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, sua casa e sua família. Dê uma noite abençoada por Deus.